Desenhos não deveriam ser algo triste. Ao menos na grande maioria dos casos, quando você vai assistir uma série, você tá lá pra se divertir ou ao menos tentar esquecer do dia ruim que você teve. A questão é que algumas vezes temos exceções, onde acontecem cenas em desenhos que realmente te fazem chorar. Lembrando dessas cenas, eu decidi fazer o vídeo de hoje. Então, se arruma na cadeira que hoje vamos ver momentos tristes em desenhos. Mas antes, um aviso. Eu não vou incluir episódios finais nessa lista porque muitas vezes nós nos emocionamos em episódios finais por ser justamente a última vez que vemos esses personagens, e não exatamente porque tem algo muito triste de fundo. Explicado tudo isso, acho que podemos seguir pro vídeo. Os pais de Sprig e Polly em Amphibia. Bem, vamos falar de Amphibia aqui. Esse é talvez um dos melhores desenhos dos últimos tempos. Eles conseguiram fazer um desenho bem fechadinho, com começo, meio e fim de um jeito muito bom, lembrando muito a qualidade de construção que Gravity Falls conseguiu atingir. Mas assim como Gravity Falls, ele teve um dos finais mais emocionantes da história dos desenhos animados, com um final que me deixou tão mal na época que eu fiquei muito pensativo sobre. Acontece que com o tempo eu percebi que o final desse desenho não era o único momento triste nele, e meu Deus, esse desenho tem mais cenas tristes do que eu lembrava. Mas dentre esses momentos tem um que é mais lembrado pelo público, que é sobre os pais de Sprig e da Polly. Pra você que não sabe, Sprig e Polly são essas duas criaturinhas aí, que foram criados pelo seu avô, Hop Pop. Mas por muito tempo tivemos um mistério por trás de quem eram seus pais. Eles nunca foram mencionados no desenho e tinha ficado por isso. Parecia que eles nunca iam aparecer na série. Até que em um episódio que parecia normal, os últimos 2 minutos dele foram muito emotivos, vamos se dizer assim. Para dar um contexto, o episódio inteiro é sobre a Annie, essa protagonista incrível que temos em Amphibia. Tentando escolher um presente bom para sua mãe quando ela voltasse de Amphibia, em algumas tentativas falhas ela conseguiu achar finalmente esse bule de chá para ela. Entretanto, ela precisava ganhar uma competição para poder conseguir esse bule de chá. O episódio vai e ela se alia ao Sprig e assim ganha a competição. Mas fica com pena da mãe de uma outra criança e vai investigar o que estava acontecendo. No fim, a Annie descobre que aquele bule de chá foi feito pela mãe dessa salamandra, que tinha sido sua última criação antes de morrer. A Annie, como a protagonista perfeita que é, dá esse bule de chá para ela, e até recebe uma borboleta de presente da sua filha, o que deixou a Annie muito feliz. E eu só tô dando esse contexto para vocês entenderem que o episódio é sobre família, porque ao final do episódio a Annie e o Sprig acordam no meio da noite e começam a conversar sobre os pais da Annie. A Annie desabafa sobre o quanto ela sentia saudade de sua mãe, e mesmo com algumas coisas que ela não dava valor no início, hoje ela repara o quanto ela sente falta dela. O Sprig vê e se solta uma das frases que mais fez pessoas chorarem por aí: é legal que você tenha conhecido a sua mãe. Daí em diante ele fala que não lembrava muito dela e como ela se parecia, ou muito menos o quanto ela significava pra ele, porque ela tinha morrido quando ele e a Polly eram bebês. E ele faz o questionamento se dá pra sentir falta de alguém que você nunca conheceu. A Annie ouve isso e encerra o episódio do melhor jeito possível, dando um abraço apertado no seu amigo. E assim, o episódio coloca a câmera pra cima e a gente fica se questionando se algum dia a gente ouviria mais sobre os pais do Sprig e da Polly. O Monstro, Hora de Aventura. Uou, tá aí um desenho que vocês pedem muito pra eu falar nesse canal. O problema é que eu não terminei a Hora de Aventura e eu tô fazendo o meu melhor pra conseguir acabar esse desenho logo. No momento eu tô lá pela 5ª temporada e tô gostando muito desse desenho. Embora talvez tivesse um momento melhor pra colocar nessa lista que vocês bem sabem qual é, eu sinto que esse momento daqui não é tão apreciado quanto deveria pelo público. Mas eu achei muito incrível quando eu vi pela primeira vez. Quando eu fiz meu vídeo de personagens babacas, eu li 1 ou 2 comentários na época falando que a Princesa Caroço devia estar na lista. E eu não tinha entendido. Na minha cabeça ela não era tão babaca nesse nível, mas quando eu fui começar a ver a série de verdade, eu consegui entender os motivos do pessoal não gostar dela. Ela é só muito chata, sendo ingrata com as pessoas e principalmente com seus pais. E a pior coisa do mundo é ver alguém que tem gratidão pelos seus pais, muitas vezes ignorando o sentimento dos outros. Mas para compensar todos os episódios que ela foi chata, a melhor coisa do mundo é quando chega um episódio que ela aprende a lição e se torna alguém melhor por isso. E é exatamente isso que aconteceria nesse episódio. Os pais da Princesa Caroço sempre foram uma das poucas pessoas que ligavam pra ela, mesmo com suas atitudes questionáveis. E é realmente triste ver eles sofrerem quando ela foge de casa nesse episódio. O episódio vai e descobrimos sobre esses serizinhos que tinham toda uma comunidade de fazendeiros. Esses bichinhos estavam com dificuldade, dizendo que tinha um monstro que vivia ali e atormentava eles. Volta e meia, o monstro atacava e pegava suas comidas. Aparentemente, o monstro estava nesse moinho de vento. Indo investigar, Finn e Jake descobrem que o suposto
suposto monstro era na verdade a princesa Caroço. Confuso, eles perguntam o que aconteceu. Segundo a Caroço, ela estava morando lá porque era um local que ela conseguia comida. Como os aldeões achavam que ela era um monstro, eles começavam a fugir, enquanto a Caroço pegava as comidas dele. O Finn fala que aquilo era roubo, e depois de se vitimizar um pouco, a Caroço escuta o conselho do Finn do Jake vai se retratar com os aldeões. Ela tenta fazer um pedido de desculpas, mas não consegue porque ela não conseguia admitir que estava errado. Os aldeões vão atrás dela e a Caroço pergunta por que eles não pediam aos seus pais para comprarem mais colheitas. E ela recebe imediatamente a resposta: nós somos os pais. A Caroço imediatamente percebe o problema. Durante toda a sua vida, os pais deram as coisas para ela, e ela nunca soube a dificuldade que poderia ser sustentar uma família. Mas quando ela percebe o sacrifício que os aldeões estavam fazendo para poder alimentar os seus filhos, a Caroço percebe que estava errada e dá os sanduíches que ela tinha ganho dos seus pais aos moradores, aprendendo assim uma lição valiosa. Apesar de no fim do episódio ela mostrar ser uma pessoa egoísta ainda, foi bonitinho ver que ela melhorou como pessoa. Gary volta pra casa. Bob Esponja: galera, agora é hora de falarmos de assunto sério. Bob Esponja. O Bob sempre fez o seu melhor para demonstrar o seu amor a esse caracol. Por diversos episódios ele se mostra como alguém que se preocupa e tenta dar atenção ao seu animal. E tudo bem, isso é muito identificável tendo em vista o apego que temos por animais de estimação. Mas e no momento que ele simplesmente falha com o Gary? No episódio Você Viu Esse Caracol? O Bob Esponja esquece de dar comida ao Gary porque ele deu mais atenção ao seu joguinho de ping-pong. O Gary, decepcionado, foge de casa e acaba dando de cara com essa velha que fica cuidando dele. Enquanto isso, Bob Esponja estava sofrendo pelo sumiço de seu caracol. Ele fica muito triste, chorando por tudo quanto era lugar por causa do seu animal, correndo pela cidade inteira para tentar achar o Gary, espalhando cartazes, falando com todo mundo, invadindo a privacidade do coitado do Lula Molusco. Tudo isso para tentar achar o Gary. E no momento em que toca a música do episódio, chegamos no auge de tristeza dele. Não só a música é triste, como todas as cenas que mostram de fundo nos fazem sentir pena do Bob, que apesar de ter errado uma vez, com certeza ele não tinha intenção de deixar o Gary passando fome. Conforme o episódio vai passando, o Bob começa a ir mal no trabalho por não conseguir parar de pensar no seu caracol. Por outro lado, felizmente, o Gary percebe tudo o que estava acontecendo, e depois de ver que a véia era uma maníaca, ele começa a dar mais atenção ao seu dono antigo. Assim, finalmente ele foge de casa para poder encontrar o Bob. No fim do episódio, somos recompensados com cenas fofas dos dois juntos e o Bob dando atenção pro Gary, finalizando assim de um jeito feliz o episódio. A Espada de Rose, Steven Universo. Assistir isso depois de Single Pill Rose é definitivamente uma experiência. Durante toda a vida da Pérola, ela sempre pensou que a Rose contava todos os seus segredos a ela. Mas quando a Pérola descobriu que tinha coisas que ela não sabia, a Pérola morreu por dentro. Como assim a pessoa que contava tudo pra ela não tinha contado um segredo que nem parecia tão grande coisa assim? O que mais será que a Rose estava escondendo? O episódio em questão é sobre como eles acham a bainha da Rose, mas precisavam achar o resto da espada ainda. O Steven fica curioso sobre os segredos que sua mãe poderia esconder e pergunta a Pérola como ela era. Para se divertir com o Steven, a Pérola decide levá-lo para um local secreto de Rose, mas é surpreendida quando descobre que o leão já tinha levado o Steven lá. O Steven começa a descrever coisas que a Pérola pensava que eram segredos absurdos. Episódio vai e a Pérola fala pro Steven como era a tal espada da Rose. E o Steven finalmente percebe uma coisa: era a mesma espada que ele tinha usado ao lado de Connie alguns episódios atrás, e ela estava bem dentro do leão. Ao mostrar isso pra Pérola, ela surta, fica muito decepcionada. Como a Rose poderia ter escondido isso dela? Será que a Rose era a mesma pessoa que ela pensava? Meio que dá pra entender o susto da Pérola. As duas foram muito próximas por tanto tempo, lutavam juntas, guardavam segredos juntas, criaram toda essa rebelião juntas. A Pérola, confusa, foge e vai para o local que ela tinha guerreado ao lado da Rose, para tentar relembrar do seu passado. O Steven vai atrás dela e depois de uma cena de fuga, eventualmente ele alcança a Pérola. Em uma cena emocionante, os dois conversam. A Pérola começa mostrando uma conversa que ela teve com a Rose, onde a Pérola decidiu que ao invés de fugir para o planeta natal, ficar presa ao lado da Rose para lutar essa guerra junto a ela, mostrando ao Steven o porquê elas eram tão próximas. A Pérola amava a Rose, ela abandonou tudo que tinha no planeta natal para ficar ao lado dela, lutando uma guerra que sabe sei lá o que poderia acontecer se eles perdessem por causa de interferência das outras diamantes. A Pérola realmente decidiu arriscar tudo, dedicando a sua vida por ela. Como uma recompensa, a Rose retribuía contando
apresentando seus zelados à Pérola e a vendo como uma pessoa que poderia confiar. Mas quando a Pérola descobriu que ela escondia segredos até da pessoa que mais se arriscou por ela, parecia que a Pérola não era tão especial quanto ela pensava, mesmo que isso não fosse exatamente o caso. Depois de desabafar tudo isso pro Steven, os dois começam a ter um diálogo bem bonitinho, e a Pérola começa a entender mais o lado da Rose. Mas, acima de tudo, ela começa a valorizar mais o Steven, e o episódio acaba com os dois juntos, relembrando do passado e as memórias que a Pérola teve ao lado da Rose. Leaves from the Vine, Avatar: A Lenda de Aang. Esse é profundo. Avatar recentemente foi muito aclamado por ser conhecido como o melhor desenho de todos os tempos. E acredite, eu reconheço muitos méritos de Avatar e é um desenho incrível que eu admiro muito. Entretanto, tem uma cena do episódio que eu acho que ela é muito pouco apreciada comparado com quão bonitinha ela é. O episódio em questão é o 15º da segunda temporada, denominado As Histórias de Ba Sing Se, que é daqueles episódios que contam várias histórias curtas dos personagens. Mas o que chama atenção aqui é a história de Iroh. Iroh é um dos personagens mais gostáveis do show, e eu nem preciso explicar muito porquê. Olha pra cara desse velho e me fala se ele não parece uma pessoa da hora pra caramba. Ele mostra todas as suas qualidades nesse episódio como uma pessoa muito sociável e muito amigável. Ele aparece cantando uma música para alegrar uma criança que estava chorando. Na música ele se refere a alguém como um pequeno soldadinho e um corajoso soldadinho, e ele termina a música dizendo que não precisava chorar, resolvendo assim o problema que a criança estava tendo. A primeira vez que essa música apareceu a gente fica meio perdido, tipo, quem é essa pessoa que o Iroh estava se referindo? Bem, tudo faria mais sentido no fim do episódio. Continuando, o Iroh vai andando para algum lugar e até que encontra esse bandido que tenta roubar ele. Mas o Iroh, como ele é muito legal, ele faz amizade com ele depois de mostrar todos os seus erros na postura e como era fácil derrubá-lo. Depois de uma conversa que ele tem com o bandido e até tomando um chá com ele fala que ele não parecia ser um criminoso e que ele não tinha essa cara, até o aconselhando a virar um massagista. E assim o criminoso percebe que ele realmente não era isso, e que ele poderia ser uma pessoa boa agora que alguém tinha acreditado nele, mostrando assim o porquê o Iroh é um personagem tão legal. Mas é agora que chega a cena pesada do episódio. O Iroh vai até uma árvore e começa a cantar a música do soldadinho que eu mostrei anteriormente. Depois de fazer alguma homenagem, descobrimos que o soldado que ele estava se referindo era seu filho, que morreu há alguns anos atrás, fazendo uma homenagem realmente bem bonitinha pra ele. Mas o que me pega mesmo e me fez chorar quando eu vi esse episódio é que nos últimos segundos da história aparece uma curta, mas muito simbólica mensagem em honra de Mako. Pesquisando quem é Mako, você descobre que ele é o ator que fez o Iroh na versão em inglês do desenho, mas infelizmente ele veio a falecer no meio da produção por um câncer no esôfago. Os produtores resolveram fazer essa linda homenagem ao dublador que tinha feito uma ótima dublagem no personagem. Eu aprecio muito os criadores de Avatar por terem feito isso e mostram que eles realmente tinham apego pelo Mako, tanto que eles decidiram eternizar ele no desenho e fizeram essa linda homenagem. Oh, hey, mais um final de vídeo, né? Muito obrigado pelo apoio que vocês deram no canal no passado, e eu prometo que a determinação que eu tive ano passado só vai aumentar agora. Eu agradeceria muito a vocês se vocês conseguissem dar like, se inscrever e comentar algo abaixo. Isso ajuda muito no engajamento e me deixa muito feliz ver que o vídeo está indo bem. Quero agradecer ao Vitor por ter feito a thumbnail desse vídeo. Vão lá dar uma olhada no canal dele que tá muito incrível. No mais, obrigado aos membros pelo apoio, com agradecimento especial a Rafael Pudim, a Ferizinho, Eduardo Moraes e vocês me apoiam muito sendo membros. E muito obrigado por me ouvir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!